Os irmãos, hoje nós continuaremos refletindo sobre oração. Na verdade, hoje nós finalizaremos essa pequena série de 9 sermões sobre oração. Tema da série: oração, uma prática que forja a piedade. Então, algumas perguntas foram levantadas ao longo dessa série. A oração foi destacada de várias formas. Uma dessas perguntas é como eu posso avaliar o meu estado da minha saúde espiritual, como eu posso medir o nível de intimidade que eu tenho com Deus, o que a oração significa em minha vida. Então, hoje nós vamos refletir especificamente sobre a prática da oração. Nós já refletimos sobre vários aspectos da oração, começando com sua urgência. E hoje nós vamos observar de fato como deve ser a nossa vida de oração, como nós devemos tomar a oração como instrumento de proximidade com o Senhor, dependência do Senhor, forjar em nós contrição. Na última reflexão nós refletimos sobre o dever que nós temos de orar por sermos quem nós dizemos que somos, e o grande desafio é fazer com que esse dever se torne um prazer. E eu confesso que biblicamente soa muito estranho falar que oração é um dever, porque deveria ser algo natural nosso. Portanto, a falta de uma vida de oração já é o próprio diagnóstico da deficiência da nossa fé, de como o mundo tem nos açoitado com as suas urgências, com as suas prioridades, como nós somos ávidos para a nossa própria carne e como nós somos tão deficientes para o nosso espírito. Mas nós estamos vivendo um tempo muito contraditório mesmo, em que aquilo que deveria contradizer a nossa experiência de fé simplesmente ganha normalidade. Não deveria haver tantas exortações para que os cristãos desenvolvessem uma vida de oração, né? Mas, infelizmente, essa é a realidade com que nós vivemos hoje. Nós aprendemos muitas coisas ao longo desses sermões, e eu vou pontuar algumas delas aí, está no guia do sermão, para que as crianças preencham aí. Nós aprendemos que orar consiste em confiar em Deus. Nós só oramos porque nós sabemos que Deus responderá, nós sabemos que Deus ouve. Nós só oramos porque temos esperança. Então, oração consiste em confiar em Deus. Orar é o atestado de falência de nós mesmos e de nossa autossuficiência. Um pouquinho daquilo que nós refletimos hoje pela manhã no culto matutino. Quando nós oramos, nós estamos atestando que nós compreendemos que nós não conseguimos. Nós estamos falidos. Nós não temos força suficiente. Então, a nossa autossuficiência é golpeada. Orar consiste em lutar para depender de Deus. Nós refletimos que oração é luta, então nós matamos a autonomia, e lutar consiste em dizer para nós mesmos que nós dependemos de Deus somente, e ter profunda satisfação nisso, profunda satisfação nessa dependência. Orar consiste em entregar o controle da nossa vida a Deus. É saber que as nossas vontades não são boas, o nosso desejo não é suficiente, desejar profundamente, apesar de nós, que a vontade de Deus seja cumprida em nossa vida, que a vontade de Deus seja vista em nossa vida, e ter profunda satisfação, ter profundo gozo nisso. Orar é assumir que não conseguimos viver a vida que agrada a Deus se Deus não intervir em nossa vida, se Deus não fizer intervenção em nossa vida, se não for por intermédio dele mesmo, nós não conseguimos viver uma vida que agrada a Deus. Orar é compreender que na humilhação diante de Deus acontece a mortificação dos nossos pecados.
Orar equivale a forjar prazer em Deus somente, no silêncio e no anonimato. Não nas nossas vontades, não nas nossas realizações, não nos nossos desejos, não nos nossos sonhos, mas significa experimentar um prazer que somente Deus tem controle. Então, nós aprendemos que a oração ela é proteção contra as tentações. Foi isso que o Senhor Jesus nos advertiu no jardim da contrição, no jardim da agonia ali, quando ele estava prestes a experimentar a cruz. Então, a antecipação das agonias da cruz veio sobre ele e ele experimentou isso, não praguejando, não murmurando, ele experimentou isso em oração. Aquilo que os seus discípulos foram deficientes em experimentar, porque ele esperava encontrar nos seus discípulos cumplicidade, parceria, mas não foi isso que aconteceu, por isso que ele exorta os seus discípulos, e então ele disse, vigiai e orai, Mateus 26, 41, para que não entreis em tentação. Então, a oração é proteção, é uma antecipação das mazelas e proteção contra as tentações. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós aprendemos que orar prepara a alma para lidar adequadamente com as tentações desse mundo, na verdade, com as imposições desse mundo. Nós sempre precisaremos trabalhar mais, nós sempre precisaremos estudar mais, nós sempre precisaremos correr mais rápido, nós sempre precisaremos ser melhores, nós sempre precisaremos estar à frente de outros. Então, viver nesse mundo significa estar numa intensa competição. Nós precisamos ser os melhores, nós precisamos ser os mais intelectuais, nós precisamos ser os mais ávidos. Então, a oração nos prepara para as imposições desse mundo. Nós vivemos no tempo do urgente, no tempo onde tudo é prioridade. E contra isso, Paulo colocou a oração como o antídoto, como aquilo que desacelera o tempo que nós vivemos. Filipenses 4, 6, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Nós aprendemos que orar é lutar. Nós lutamos contra a nossa própria carne quando nós tocamos em terra santa. É isso que deveria significar a oração para nós. Adentrarmos em solo santo, em arena santa, em lugar onde nós nos encontramos com Deus, a nossa carne se debate. Por isso que orar é lutar para a preservação da nossa fidelidade e a construção de intimidade com Deus, seja a preservação da nossa dependência ao Senhor, seja pela nossa fidelidade ao serviço e ao testemunho do Senhor. Paulo fala um pouco sobre isso em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, quando ele diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como deve fazer. Na verdade, a oração é o modo de vida adequado dos cristãos. Nós deveríamos viver a nossa vida de joelhos. A oração deveria marcar a posição que nós deveríamos desfrutar desse mundo, a posição que nós deveríamos desfrutar, porque nós somos aqueles que não confiam na nossa própria carne, não confiam nesse mundo, aqueles que desconfiam constantemente de si mesmo, mas aqueles que anseiam pelo mundo por vir. Então, quando nós oramos, nós adentramos um pouquinho a esse mundo por vir, nós desfrutamos daquilo que nós teremos em toda a eternidade, intimidade com o Senhor, conversa com o Senhor. Então a oração deveria ser para nós justamente isso. Nós somos criaturas de outro mundo, o oxigênio que esse mundo nos fornece, ele nos sufoca, ele é denso,
e deveria nos causar desconforto respirar cada vez mais desse mundo e menos do oxigênio do mundo por vir. E, portanto, a oração é o oxigênio da nossa alma. Por isso Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O Senhor fala em Lucas 21:36, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, a prática da oração, irmãos, deve ser algo que deve marcar a nossa vida como povo de Deus. Nós temos visto que a oração, ela não é algo característico apenas dos cristãos. Todo mundo ora, até mesmo ateus oram, por mais que não entendam o que estão fazendo. Mas a oração, ela é instintiva, ela é universal, ela é algo natural. A oração é o clamor da criatura de Deus, aqueles que foram criados. Então, nós aprendemos que orar simplesmente não é suficiente. Nós precisamos responder a Deus. Deus fala conosco, nós respondemos a Ele com a mesma substância, com a mesma estrutura. Por isso que o Senhor, Jesus, nos ensinou a orar. Portanto, a oração é na prática da oração que crentes se diferenciam de todos os outros seres, de todos os outros homens, porque nós oramos de uma forma que agrada a Deus. Deus fala conosco por meio de sua palavra, nós compreendemos pelo seu Santo Espírito, então nós respondemos a Ele. No livro dos Salmos nós aprendemos muito sobre isso, e conforme nós refletimos no último sermão, seja pelo dever ou pelo prazer, a oração marca a nossa nova vida. A nossa nova vida é uma vida completamente diferente. A vida cristã exige reflexões muito simples. Por isso que o Senhor Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque é dele o reino, é delas, das crianças, o reino dos céus. Porque a vida cristã exige reflexões muito simples. Se nós vivemos uma vida de outrora marcada pela autossuficiência, a nova vida é completamente diferente. A nova vida é um atestado de falência de nós mesmos. Nós sabemos que não podemos. Então, à medida que nós vivemos a nova vida marcada pela nossa própria força, pelo nosso próprio intelecto, nós deveríamos simplesmente perceber que nós estamos errando aí, nós estamos vacilando aí em alguma medida. E isso deveria nos levar ao Senhor. Joel Bick, ele diz que a oração é a respiração da alma regenerada, é o ato em que o cristão expressa sua total dependência de Deus. A oração é uma característica intrínseca do crente por sua compreensão, ou pelo menos sua nova compreensão de que a vida que nós vivemos é uma batalha espiritual, existe uma batalha sendo travada, e a principal arma que nós usamos é a oração. Nós guerreamos em oração, não com a nossa própria força, mas tomando posse da armadura que nos foi dada. É isso que Paulo fala, da armadura de Deus que nos foi entregue. Nós ativamos essa armadura, nós usufruímos do poder dessa armadura através da oração. É na oração que nós temos acesso a essas armas espirituais, todas aquelas armas que constituem essa armadura. Nós tomamos então a vida como um instrumento de Deus, não somente para a luta, mas no meio da luta para consolo e fortalecimento. Hoje em dia, quando nós estamos tristes, nós pensamos em desistir, que é um absurdo, porque atesta contra a nossa profissão de fé, né? Desistir de quê? Desistir da salvação? Desistir do relacionamento com Deus? Então, é absurda tolice. Só nos mostra que nós não entendemos a fé cristã. O que significa desistir, né? Na verdade, deveria nos levar à oração, a expressar a Deus que nós estamos lutando errado, que nós estamos caminhando de uma forma incorreta, que nós estamos fraquejando porque nós não estamos lutando com o poder de Deus, com a força de Deus, com a sabedoria de Deus.
Então, nós lutamos em oração para que o Senhor nos revista dessa percepção. Então, a oração é um instrumento de consolo, de descanso, de fortalecimento, né? J.I. Packer, ele diz que a oração é a atividade natural entre Pai Celestial e os seus filhos. Natural. Nessa prática de comunicação e dependência de Deus, nós não apenas falamos com Deus, mas nós desenvolvemos um relacionamento com Ele. Um relacionamento de contrição, de dependência e de mortificação. Nós vamos a Deus, o Pai, na dependência da obra de Cristo Jesus, o Filho, pela intercessão do seu Santo Espírito. Então é uma obra trinitária na qual nós fazemos parte, nós somos inseridos nessa obra trinitária, onde a Trindade Santa desenvolve essa dependência, esse relacionamento, e nós nos adentramos na Trindade, no relacionamento da Trindade Santa. Por isso que existe uma relação mística na união do crente com Cristo Jesus. Uma relação que nós não conhecemos tão profundamente, mas que nós desfrutamos dela. Então, como nós podemos avaliar se nós estamos vivendo ou não como peregrinos? A oração é um mecanismo para isso, né? Eu já afirmei aqui que a oração é um instrumento de medir isso, né? A oração é um termômetro para o diagnóstico. Então, quando nós fazemos esse diagnóstico, observando a oração, onde ela está, então nós percebemos que a nossa vida de oração, ela denuncia ou não a nossa apatia espiritual. Ela denuncia ou não a nossa negligência espiritual. Ela pode mostrar que nós estamos lutando avidamente, ferozmente, ou então ela pode mostrar que nós tomamos a oração como um amuleto, ou como algo banal. Nós banalizamos a oração. Oramos no café da manhã, quando lembramos, oramos no almoço, oramos no jantar, quando lembramos, oramos quando vamos dormir. E a oração se tornou um mantra, né? Ela é apenas uma mera repetição, apenas um mantra ali de palavras que nos dá um senso de religiosidade, nos dá um senso de religião, mas não é um relacionamento, não é uma comunicação, são apenas palavras vãs sendo repetidas para nos lembrar que nós somos seres espirituais, nós somos seres religiosos, que nós somos crentes. Então, você sabe o quanto é necessário para você desenvolver relacionamento. Você precisa investir no seu relacionamento. Se você é casado, você sabe disso. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Você não pode relegar o seu filho porque você precisa desenvolver relacionamento com ele. Qualquer relacionamento exige um tipo de investimento, um tipo de desgaste. No nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos precisar investir nisso. Então, através desse diagnóstico que nós fazemos de onde está a oração na nossa vida, nós podemos observar uma denúncia de que há negligência, deficiência, apatia, e então a nossa negligência ela testifica que nós não ansiamos tanto pelo mundo por vir como nós tanto professamos. Então, à medida que nós cantamos aqui, entoamos esses cânticos, né, que vivemos para o Senhor, que exaltamos ao Senhor, que enaltecemos ao Senhor, que nós ansiamos pelo mundo por vir, que nós engrandecemos em Deus, que nós amamos o nosso relacionamento com Deus. À medida que nós entoamos esses cânticos, nós nos tornamos anomalias, nós denunciamos a nós mesmos. Porque, na verdade, não é isso que nós ansiamos. Nós ansiamos por tudo aquilo que é colocado à mesa durante a semana na nossa vida. Uma mesa é posta para nós no trabalho, uma mesa é posta para nós nas redes sociais, uma mesa é posta para nós no dia a dia da nossa vida. Então nós ansiamos por isso. E talvez um dos motivos da oração não assumir um lugar elevado que deveria assumir nas nossas vidas é porque os nossos objetivos como cristãos, eles não são tão prioritários quanto deveriam ser. Por exemplo, se a santificação fosse prioritária para nós, como nós buscaríamos a santificação?
Se você pensar que buscar a santificação significa cumprir uma cartilha de regras morais, você não entendeu a santificação. Porque regras morais, ímpios conseguem observar. Ímpios, existem muitos ímpios que criam seus filhos com uma moral mais correta ou mais visível do que muitos cristãos, irmãos. Muitos. Existem filhos de ímpios que são mais educados, que são mais polidos, que sabem se portar em determinados ambientes, que sabem comer de forma educada, sentar-se à mesa de forma educada, são estudantes melhores do que muitos filhos de crentes. Então, se a gente entender que busca por santificação significa observar uma cartilha de princípios morais, nós não entendemos santificação. Santificação é sobrenatural, irmãos. Santificação é guerra. É a mortificação da nossa própria carne. Então, por exemplo, como é que nós desfrutaremos de santificação se nós não temos uma vida de oração? Nós deformaremos a nossa fé, nós entenderemos que... e aí é por isso que nós não conseguimos pautar quem é crente ou quem não é. Porque a nossa visão de santidade, de piedade, ela é muito limitada à moralidade. Então, se alguém é moralmente ilibado na sociedade, aquela pessoa é crente. É óbvio que é crente. Aquela pessoa tem um casamento harmônico, não tem uma família disfuncional, os seus filhos são respeitosos, os seus filhos são educados. Então, com muita facilidade, nós reputamos. Então, nós acabamos moldando aquilo que é uma vida espiritual, uma nova vida, a padrões meramente morais. E quando nós fazemos isso, Satanás ele está ganhando na parada. Satanás realmente está conseguindo ganhar, porque ele reduziu o sobrenatural a algo que o homem pode fazer, a algo que o homem pode desfrutar. O autor sagrado aos Hebreus diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual não verá a Deus. Ora, se a santificação fosse uma mera cartilha de princípios morais, ela poderia ser um instrumento de acesso a Deus, não poderia? Porque sem a santificação nós não veremos a Deus. Então, ver a Deus, se deparar diante de Deus, é algo absurdamente sobrenatural. Se nós desejamos santificação, ou seja, se a santificação for prioridade para nós, nós oraremos. Paulo diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Pedro diz, sede santos, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Então, para adentrarmos nesse terreno, nós precisaremos desenvolver uma vida de oração. Joel Bick, eu já citei isso, ele diz, se temos de viver em santidade, temos de orar. Se queremos aprender a arte sagrada de lutar e argumentar com Deus, temos de orar. Matthew Henry, um puritano, comentarista, ele diz que quando Deus pretende tratar o seu povo com grande misericórdia, a primeira coisa que faz é pô-lo em oração. Então, irmãos, quando nós percebemos que existe uma desordem de prioridades na nossa vida, mais uma vez a oração entra em cena. A oração não somente ela serve como diagnóstico, mas ela é a própria solução do diagnóstico que ela faz. Se nós não temos uma prática de oração, se nós não temos uma vida de oração, se nós tomamos a oração como um mero mantra, como uma mera repetição, como um ansiolítico para nossa negligência, sabe? Olha, eu já li a Bíblia hoje, estou livre. Já teve essa sensação? Olha, já fiz a minha leitura bíblica hoje, estou livre. Já tive o meu tempo de oração hoje, estou livre. Posso fazer qualquer outra coisa. Amanhã eu tenho que ler de novo, eu sei. Mas hoje eu estou livre. Então, a oração ela faz o diagnóstico da nossa situação espiritual e de quanto nós estamos atolados por esse mundo,
Mas a oração é a própria solução. Ela que ateia fogo ao nosso coração, ela que nos anima, sabe o choque que nos dá para acordar alguém que está perecendo? Então, a oração é para isso. Na verdade, o livro dos Salmos, ele mostra muito isso. O Salmo 119 é um deleite para reflexão dessa realidade. Mas muitos salmos exibem isso. O Salmo de número 61, o versículo 1 e 2, fala justamente disso. Diante do abatimento, a arma que é utilizada para dar vida é a oração. Então o salmista diz assim no Salmo 61, ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo a ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Ele quer encontrar-se com o Senhor. Ele quer sair do abismo que ele se encontra, da cova que ele se encontra. Na realidade de hoje, diante desse abatimento, nós observamos o quê? Mais apatia, mais desânimo, mais tristeza, mais murmuração, desistência. E mais uma vez nós só atestamos que nós não somos aqueles que nós dizemos que somos. A maioria das igrejas hoje, e infelizmente isso é um fato, e parece muito sensacionalista falar sobre isso, mas é só dar uma volta. Você seleciona domingos para você não vir para a igreja, aí você me diz, você vai dizer esse pastor, eu vou fazer um laboratório. Qual laboratório? Eu vou visitar outra igreja hoje. Você faz esse laboratório, aí intercala, aí um por semana, tá bom? Uma família por semana, você faz um laboratório. Aí você vai perceber que o evangelho ele se tornou apenas argumento motivacional e uma cartilha de princípios morais. Simplesmente é isso. O evangelho se tornou um discurso pragmático. E aí isso é muito bom para ímpios, porque ímpios podem alcançar. Eles têm um ansiolítico de que obtiveram a salvação, de que a ira de Deus não está mais apontada para eles, ao mesmo tempo que eles podem desfrutar sem culpa da carnalidade desse mundo. Então, o evangelho ele foi reduzido a isso. E quando ele é reduzido a isso, ímpios têm acesso a Deus. Acesso a Deus. Ímpios podem ter paz com Deus sem deixar a sua impiedade, sem deixar as suas corrupções, as suas imoralidades, sem deixar a correria pelo ouro do mundo. Simples assim. Infelizmente, essa é a grande realidade. Ímpios não se gastam em oração. Ímpios não lutam por mortificação. Porque eles não veem motivo para isso. Mortificação de quê? O que nós estamos fazendo não é mal, não é perverso. Nós estamos simplesmente colhendo as bênçãos de Deus. Nós chegamos ao ponto de dizer que Deus quer o nosso divórcio, por exemplo. Nós chegamos ao ponto de dizer que Deus abençoa todos os casamentos que vêm depois do primeiro. Nós chegamos ao ponto de deformar a própria palavra de Deus para nos trazer alguma satisfação na carne. Nós somos esses, irmãos, capazes de fazer isso. A oração, ela nos expõe. A oração de contrição. Não é oração consumista, sabe? É oração contrita mesmo, onde o Senhor é protagonista das nossas conversas. Onde nós mortificamos a nós mesmos, pedindo por outros, suplicando por outros, mas somente depois de desfrutar do clamor pela proximidade com Deus. É o teu reino, é a tua vontade, é a tua justiça, é a tua santidade. Essa é a estrutura da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Não importa o quanto nós estejamos em agonia. É Ele que vem primeiro. Ele. Então, a nossa prática de oração deve envolver justamente isso. Confiança, temor, humildade,
dependência e honestidade diante de Deus. Então, eu trouxe aqui alguns pontos bem práticos de como nós devemos orar. Aí eu vou pausar um pouquinho em um, que fala sobre honestidade, sinceridade, mas aí eu vou ser mais breve aqui. Então, nós devemos orar contritos e humildes. Essa é a disposição comum daqueles que se achegam a Deus, porque nós o tememos. Nós tememos a Deus, então quando nós nos achegamos a Ele, nós nos achegamos em contrição e humildade. Se essa não é a nossa experiência, ou seja, nós nos achegamos a Deus na mais absurda normalidade, então a parte da nossa oração deve ser para expor essa falta de contrição. Deus, eu me ajoelho agora por obrigação. Na verdade, eu queria estar em pé, sentado de qualquer forma, porque realmente eu não compreendo a contrição. O meu coração está insensível, o meu coração foi anestesiado pelas correrias desse mundo. Então eu me achego ao Senhor para falar com o Senhor sem a contrição e a humildade que a tua presença exige. A minha oração já começaria assim, denunciando a nossa falta de contrição, a nossa falta de temor. E você pede perdão a Deus porque você sabe que isso pode significar que você não teme a Ele como deveria temer. Então é a denúncia da sua apatia. Jeremias 14:7 diz assim: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam. Contra ti pecamos. Nós denunciamos a nossa apatia. Nós denunciamos a nossa falta de contrição. Nós passamos um tempo com Deus. E parte dessa luta, você vai observar, é para que você passe tempo ali, porque você quer parar de orar. Parte da luta será açoitar a sua carne para que você não saia dali. E você denuncia isso. Eu quero sair, ó Deus, porque eu não tenho prazer agora em orar contigo. Orar para o Senhor, falar com o Senhor. O Senhor sabe como está sendo difícil orar agora. Então, trate Deus como de fato as Sagradas Escrituras diz quem Ele é. Ele sabe o que está no seu coração. Então, não menospreze a Deus. Trate Deus dessa forma, porque você sabe que a Escritura diz isso sobre Deus. Segundo, nós devemos orar sem palavras vãs, ponderando antes de falar, não jogando palavras repetitivas, sem significado, embora bonitas, embora belas. Sabe quando você engole um dicionário e quer vomitar para Deus? Deus é o Senhor das palavras, irmãos. Você não profere palavras sem significado, só para parecer bonita. Eclesiastes 5:2 diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então, reflete antes de falar. Pondera. Saiba que de cada palavra você prestará contas. Terceiro, devemos suplicar a Deus por força e fé, para não sermos moldados por nada além da vontade de Deus. Vocês têm que estar disposto a ser espoliado das suas próprias vontades, a renunciar às suas próprias vontades. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa luta, parte dessa luta é aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, aqueles versículos que nós conhecemos tanto.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não sejam conformados com este presente século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmo 119, o salmista, no versículo 33, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. Próximo. Devemos orar fazendo da oração um mecanismo de perseverança. Não um atestado de desistência, mas um mecanismo de perseverança. Quando nós estamos cansados, nós oramos. Quando estamos tristes, nós oramos. Quando somos açoitados, nós oramos. Quando carecemos de força, nós oramos. Paulo diz, Colossenses 2,4, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Romanos 12,12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Hebreus 4,16, o autor diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E próxima prática aqui da oração, quero me demorar mais um pouquinho nesse ponto, nós devemos orar sem hipocrisia, sem falsidade, sem falsa piedade, sem falso temor. Nós devemos orar com honestidade diante de Deus. Nós devemos rasgar o nosso coração diante de Deus, irmãos, em sinceridade. Isso não quer dizer que nós seremos desrespeitosos, não quer dizer que nós não seremos solenes, mas quer dizer que nós não forjamos uma falsa piedade, nós não forjamos uma falsa humildade, sabe? Nós proferimos palavras que são vazias, nós sabemos que são vazias e nós desprezamos a própria sabedoria e onisciência de Deus. Por isso que nós devemos denunciar a nossa falta de contrição, a nossa falta de temor, mas nós devemos ser honestos e isso acontece quando o nosso coração está fundamentado em uma boa teologia. Por exemplo, nós sabemos que nada nós podemos esconder de Deus. Nós somos tomados por essa verdade. Isso nos açoita. Nada nós podemos esconder de Deus. Ainda assim, Deus ama o seu povo. Nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. Deus conhece as considerações secretas e sujas do nosso coração, irmãos. Nós sabemos que Deus conhece quando a inveja adentra no nosso coração, a insegurança, os ciúmes, os medos que estão no nosso coração. Deus os conhece todos. E parte da nossa luta por mortificação consiste em colocar isso diante de Deus, não falseando, irmãos, não mentindo, mas colocar isso diante de Deus significa não ter pensamentos ou sentimentos que nós consideramos que Deus simplesmente não os conhece. Isso acontece quando nós nos acostumamos a desenvolver relacionamentos assim: eu posso ser falso com você. Sabe, irmãos, isso... rapaz, isso é de uma perversidade tão absurda. Se nós discernimos que existem pecados ocultos no coração do outro, e quando nós somos surpreendidos por esse assalto, nós, com muita facilidade, nós falamos com todo vigor assim: não é isso não. Não é dessa forma não, pastor. Que é isso, meu irmão? Não, também não é desse jeito não. Eu acho que esse é o entendimento que você tem, é uma impressão que você tem, mas você sabe que está mentindo. Você sabe. Apenas você entende que aquela pessoa que está lhe exortando não tem provas materiais para lhe expor. Mas você sabe.
E aí nós aprendemos a desenvolver relacionamentos assim e nós fazemos isso com Deus. Nós escondemos de Deus a nossa inveja. Você já orou dizendo que você tem inveja com a felicidade de um irmão, com a família do irmão, com a criação dos filhos do irmão, com a prosperidade do irmão, com a beleza do irmão? Você já orou assim? Deus sabe que está aí. Deus sabe que está. Mas você finge que ele sabe que não está. Deus não vai fingir que não vê. Ele não vai. Porque nos nossos relacionamentos é isso que acontece. Eu finjo que eu não sei, você finge que eu não sei e tudo fica bem. Com Deus não é assim. Mas nós desenvolvemos o nosso relacionamento assim. Realidades fingidas, realidades construídas em areia, em terreno pantanoso. Então, sejamos verdadeiros, irmãos. Mesmo que as nossas verdades sejam feias. Melhor ainda se as nossas verdades foram feias, mas postas diante de Deus. Mesmo que as nossas verdades sejam sujas, sejam podres, porque Deus já está ciente disso, Ele sabe disso. Então nós suplicamos intensamente para que Ele limpe tudo, para que Ele cure e para que Ele nos limpe também. É justamente isso. Abra aí em Jeremias, por favor, Jeremias capítulo 12. Essa é justamente a experiência do profeta Jeremias. Nós refletimos sobre isso no Salmo de número 73. O teor aqui é basicamente o mesmo. Essa honestidade brutal do salmista. O Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque Jeremias é um profeta contrito. Jeremias é o Jeremias com G, viu, irmãos? Quem não está achando? Jeremias é um profeta contrito, irmãos. Jeremias é o profeta que rasga o coração, rasga o peito, e grande parte da sua contrição é porque ele sabe que a sua profecia não vai ser ouvida, a sua profecia não vai ser experimentada, e isso lhe causa dor e angústia mesmo. E ele pleiteia pelas promessas de Deus, e parece que Deus não responde de acordo com as seus clamores, as suas súplicas. Então, Jeremias ele experimenta de perto e ele experimenta na pele o juízo de Deus, quando ele vê o seu povo sendo levado em cativeiro, levado por povos maus, levado por reis ímpios, né, por império ímpio. Então ele apresenta diante de Deus as considerações secretas do seu coração. Ele sabe que Deus veio e ele verbaliza isso. Olha o versículo 1 do capítulo 12. Ele já vai dizendo quem Deus é. Então é como se ele estivesse colocando o ser de Deus diante do próprio Deus. E ele vai dizer tipo assim, ó, olha, eu estou dizendo isso, Deus, porque tu és esse. Parece afrontoso, não parece? Parece afrontoso. O seu filho já fez isso com você? Eu acho que já. Seu filho já fez isso com você. Você não disse que não era para fazer isso, mãe? Você não disse que não era para fazer isso, pai? E o senhor faz? Jeremias faz isso. Será que Deus se escandalizou de Jeremias? Não. Honestidade reverente louva a Deus, irmãos. Porque é um insulto você achar que Deus não sabe que esse sentimento está lá. É um insulto. Porque está lá. O fato de você falar não significa que ele não está lá. Ele está lá no seu coração. E Deus sabe. Então, Jeremias está dizendo, tu és justo. Justo és, Senhor. Não tenho dúvida disso. Se tu és justo, isso significa que quando entro contigo num pleito, ou seja, quando eu apresento ao Senhor uma causa, tu és justo. Ele está conversando com Deus aqui. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Olha o que ele está dizendo. Será que os teus juízos são justos? Olha o que ele está colocando aqui diante de Deus. Então, é como se ele estivesse dizendo, então falarei daquilo que tu mesmo faz, porque tu és justo. É ousado, não? Não é ousado? Aí ele diz, olha o que ele levanta. Por que prospera o caminho dos perversos, então?
É justo, Deus, que os perversos prosperem? Pois prosperam. Olha aí, esse povo que não tem pacto contigo está prosperando. Eles estão se dando bem. E o povo que tem pacto contigo está perecendo, está se dando mal. Por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos os que procedem perfidamente, todos os que são traiçoeiros, todos os que são infiéis. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, firmaram os seus pés, crescem e dão fruto. Tente nos lábios, ou seja, eles falam de ti, eles professam fé em ti, eles professam que te conhecem, mas longe do coração. Eles fingem acreditar no Senhor, mas tu, ó Senhor, me conheces. Olha o contraste que ele vai fazer. Senhor, essas pessoas te honram só com os lábios. Elas prosperam. Eu te honro com o coração e eu não prospero. É honestidade aqui, não é? Ele sente isso. Você já sentiu isso? E por que você mente nas suas orações? Por que você não fala isso? Diz, Senhor, eu me deleito na pornografia. Eu quero pornografia. Eu desejo um homem que não é meu, uma mulher que não é minha. Eu queria mais dinheiro mesmo, Deus. O Senhor sabe como eu queria mais dinheiro. O Senhor sabe como eu não me agrado do meu corpo. Como eu invejo o corpo de outros. O Senhor sabe como eu não me agrado da minha família, como eu invejo a família de outros. Porque enquanto você não tratar Deus como Deus, a mortificação e a santificação para você será uma mera cartilha de regras morais, fantasia, hipocrisia. E você vai chegar num degrau, nessa escada de se aproximar com Deus, do qual você nunca vai passar. Nunca. Nunca vai passar. Você nunca vai subir. Porque lhe falta tratar Deus como Deus é. Ele sabe que está aí. Ele sabe o deleite pelo mal do seu coração não mortificado. E quanto a sua carne souber que você protege esse mal, mais ela vai ter poder sobre você. Mais. Mas tu, ó Senhor, me conhece. O que é que Jeremias está dizendo? Eu sou diferente deles, Deus. Tu sabes. E entenda, Jeremias ele não está sendo hipócrita nem orgulhoso, não. Ele está sendo realista. Porque se ele está expondo com toda sinceridade essa realidade do seu coração, com a mesma sinceridade ele está expondo que ama a Deus, que teme a Deus. E eu sei que também você pode fazer isso. Você ama a Deus e você teme a Deus. Você também pode fazer isso. Senhor, tu sabe que eu te amo. O Senhor sabe mesmo, Deus. Eu te amo. Embora esse mal trafegue, embora esses pensamentos estejam na minha mente, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que é uma luta, Deus, viver desse lado aqui. Eu te amo mesmo. Eu sou diferente dos hipócritas. Eu sou diferente dos traiçoeiros. Eu luto, Senhor. Talvez não tanto quanto deveria, mas o Senhor sabe que eu luto para fazer a sua vontade. Então, entenda, não há orgulho aqui, irmãos. Jeremias está expondo o seu coração. Na verdade, é o contrário. Ele está falando secretamente com Deus. Então, mais uma vez eu vou tomar licença para usar aquela ilustração. É como se nós fôssemos intrusos na oração de Jeremias e Deus aqui. Jeremias não está nem preocupado se nós vamos ouvir. Mas nós estamos ouvindo. Mas ele está falando com Deus. Então, observe o quanto Jeremias ele é consciente, ele é honesto diante de Deus. Ele não pensa em esconder de Deus o que está no seu coração. Stuart Olit diz o seguinte: a oração não é apenas um ato de palavras, mas uma abertura sincera do coração diante de Deus, porque busca a sua presença. Deus habita onde está o pecado, irmãos? Deus habita onde está o mal? Deus pode contemplar a corrupção? Então, se você não mortificar o seu coração, Deus não vai reinar nele, não. Não vai.
porque você protege o pecado, você protege o mal. Então, ele contrasta o coração dele com o coração dos perversos, e ele não entende como os perversos prosperam enquanto ele sofre, enquanto o seu povo sofre. E ele diz: tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. E quando Jeremias faz isso, irmãos, o que fica exaltado aqui não é a inveja contra os perversos, mas é o desejo por Deus, porque ele denuncia essa inveja. Ele denuncia essa sensação de injustiça, sabe? Ele prospera, Deus, eu não. Ele denuncia. E quando ele faz isso, ele mostra que ele sabe que isso é mal, ele sabe que isso é perverso, ele sabe que isso não é correto, e ele se ancora por conhecer a Deus, quem ele é. Tu és justo. Vamos falar dos teus juízos? É isso que ele faz. Então, o que ganha proeminência aqui é justamente essa mortificação e essa dependência do ser de Deus. Então, Jeremias ele foi um profeta muito contrito e ele entendia o significado de abrir o seu coração. Volta um pouquinho no capítulo 11, no versículo 20. Ele diz assim: mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Olha como seria hipocrisia. Se ele dissesse isso e não estivesse expondo no capítulo 12 o que estava no seu coração. Agora, quantas vezes você canta e não faz? E eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito igual as coisas que você canta, não. Você só tem que ser verdadeiro, honesto, com todo o amor que você declara, com toda a contrição que você declara, com toda a devoção. Não é perfeição, irmãos, porque parte disso significa expor a maldade do seu coração. Ninguém está dizendo que você precisa ser perfeito e imaculado, mas você precisa ser sincero. Você expõe isso, você denuncia a si mesmo. Você rasga o peito diante de Deus, irmão. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Então, Jeremias ele não quer ser hipócrita, ele abre o coração a Deus. Isso não significa mostrar pureza, mas ser honesto. Ele é sincero em sua súplica. Por isso que ele pede a Deus. Volta lá, capítulo 12. Ele pede a Deus. Final do versículo 13. E é essa oração que ele faz. Ó Senhor, eles não merecem isso, não. Eles são fingidos. Eles não merecem prosperar. Aí ele diz: arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da vingança, Deus. Eles zombam de tua santidade. Eles sombram da tua aliança. Versículo 4. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Próximo ponto. Nós devemos orar com confiança de que Deus usa os nossos sofrimentos, as nossas aflições. Irmãos, nós não sabemos como, mas a nossa dor glorifica a Deus. As nossas lágrimas glorificam a Deus. As nossas angústias glorificam a Deus. Nós não conseguimos, a nossa mente não consegue alcançar, sabe? Eu gosto de assistir uns filmes sobre ficção, acho que é para me tirar dessa realidade. Mas também eu gosto muito de assistir filmes pós-apocalípticos, que é para me lembrar dessa realidade. Então vai numa tensão, né? Mas eu gosto de assistir filmes de ficção, sabe? Tem uma série aí que eu estava assistindo. Eu fico reticente em citar a série porque eu esqueço das partes que não são boas para assistir, né? Mas também toda série tem um negócio desse, né? Mas
Quando eu cito alguma série aqui, alguma coisa assim, é porque as partes boas superam as ruins, né? Matéria Escura é o nome da série, né? Apple TV Plus. Matéria Escura é um filme de ficção onde o personagem principal, Jason, ele cria uma caixa que possibilita viajar pelo universo quântico. E aí ele adentra em universos paralelos dele mesmo. Muito legal. E aí ele diz que a mente humana não está preparada para processar essa realidade do universo. Então, ela imprime no nosso cérebro aquilo que ela consegue discernir. Então, ela cria um imaginário que o nosso cérebro consegue decifrar, por mais que essa não seja a realidade dos mundos paralelos, dos universos paralelos ali. Mas eles existem. E você se perde. Quando você está no meio da série, você já não sabe mais quem é quem, o que é o que. Você se perde no negócio. Mas mesmo assim as coisas continuam se desenvolvendo, as coisas continuam acontecendo, e por mais que nós não consigamos decifrar essa realidade, ela existe. Nós não sabemos como as nossas lágrimas glorificam a Deus. Como é que Deus pode ser glorificado na nossa dor? Como é que Deus pode ser glorificado no nosso sofrimento? Como é que as coisas que nós julgamos que são ruins podem nos fazer bem? Nós não conseguimos equacionar isso, irmãos. A nossa mente não consegue alcançar. A mente de Deus não se encaixa na nossa. Nós simplesmente não conseguimos. A nossa mente é limitada. Mas o fato é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E uma das características daqueles que amam a Deus é que eles amam a Deus mais do que eles mesmos. Mais do que o seu bem-estar. Mais do que a sua saúde. Eles amam a Deus mais do que isso tudo. E nós simplesmente baixamos a nossa cabeça diante da nossa limitação e diante da grandeza de Deus que conhece o que nós não conhecemos. Olha, eu não sei como, mas se Ele disse que é assim, é assim. Mas eu não sei. E aí quando você tiver em contrição e a sua confiança estiver deficiente, você denuncia isso. Eu não quero confiar em Ti agora, Deus. Eu não estou confiando em Ti agora, não. Eu estou com raiva. Estou com raiva agora. Porque isso está acontecendo comigo. Eu sei que não deveria, mas o Senhor sabe que eu estou. E eu quero mostrar que essa raiva não tem poder sobre o meu coração. E eu estou com raiva, eu não quero ter esperança. Eu queria abandonar tudo mesmo. Parece que a fé não vale a pena. Parece que a vida cristã não vale a pena. Parece que é só sofrimento e dor. E eu estou com raiva, assim. Mas eu sei que eu não devo. É por isso que eu estou colocando diante do Senhor. Para o Senhor inundar o meu coração com o teu amor, com a tua graça. Mas eu estou assim. Você coloca lá diante dele. E no final das contas você clama para que a vontade dele seja feita, apesar das nossas lágrimas, apesar das nossas angústias e dos nossos sofrimentos. Para a gente concluir, irmãos. Nós precisamos orar. Não nos resta outra coisa. Nós precisamos. É a única comunicação que nós temos com Deus, o Pai, desse lado da eternidade, é a oração. É o que nos lembra quem nós somos. A certeza que nós temos. Nós oramos a um Deus que nos ouve e se agrada de ouvir o tom da nossa voz. Independente de como ela seja. Com a ousadia que Cristo comprou para nós. A ousadia que Cristo comprou para nós. Ele conquistou para nós. Você não vai por causa de você ao chão. Você não fica de joelhos por causa de você. Foi Cristo que conquistou isso para nós. Por isso, vá sujo.
vá podre, vá com raiva, vá com angústia, porque não é por causa de você. O que vai ser colocado diante de Deus não é a sua feiura, é Cristo. É Cristo. É Cristo que vai ecoar a sua voz lá em Deus. Não é você. Você seria fulminado. Você não pode se achegar à presença de Deus. Nós não podemos nos achegar à presença de Deus, irmãos. A gente fala, mas a nossa voz chega lá na presença de Cristo. Na presença de Jesus Cristo. E quando nós não conseguimos falar, o Espírito Santo decodifica os nossos gemidos ao Senhor. Por causa dele lá. Então, quando você se sentir sujo, culpado, vai. Porque é Cristo que se achega lá. É Cristo que intercede por você. É Cristo que ora por você. Então, nós precisamos orar, irmãos. Orar de uma forma correta. Não de uma forma perfeita. A forma correta não é forma perfeita. Não é uma forma sem pecado. Toda oração que nós fazemos, nós pecaremos, irmãos. Nós macularemos com a nossa sujeira. Nós macularemos toda oração, toda palavra dirigida, porque tudo que nós fazemos contém as poeiras do pecado, o odor do pecado. É Cristo Jesus que faz com que as nossas orações sejam agradáveis a Deus. É Cristo que faz isso, não somos nós. Não é requerido nenhuma perfeição para nós chegarmos a Deus, é requerido que nós tenhamos Cristo somente. Que Cristo tenha nos marcado, que Cristo tenha nos salvado. É isso. E quanto mais nós entendemos isso, mais ousados nós nos tornamos para acessar o impossível da presença de Deus. Porque aquilo que é impossível a nós é simplesmente possível a Deus. Aquele que dá vida a mortos, aquele que das cinzas e do pó traz vida. É isso, irmãos. Na oração, nós não apenas falamos com Deus, mas também nós permitimos que Ele fale aos nossos corações, moldando-nos conforme a sua santa, perfeita e agradável vontade. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai de misericórdia e graça, ensina-nos a orar como convém aos santos, ó Deus. Como convém àqueles que amam o Senhor, meu Pai. Por favor, meu Deus, ajuda-nos com toda ousadia, mas também com toda contrição e reverência, nos achegarmos ao Senhor. Nós carecemos do Senhor, ó Deus, teu Santo Espírito, para desfrutarmos de uma vida de caminhada contigo, ó Deus. Removendo todos os entulhos, a urgência desse mundo, as prioridades desse mundo, e colocando tudo isso de lado, em determinados momentos do nosso dia, de forma ainda mais especial, com maior qualidade, nos reservando para ter tempo contigo. No restante do dia, viver em oração, exaltando e clamando ao Senhor, sem cessar, ó Deus, assim como diz a tua palavra, usando aquilo que fazemos para ser ilustrações da nossa vida, da nossa mortificação, do nosso relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus.